Salve família vascaína, Aline Kernari aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã desse domingo. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Olha só, vamos falar muito sobre a vitória do Vasco ontem, sobre o Volta Redonda, né? Jogo que o Vasco vence, mas não convence, muitas atuações muito abaixo do esperado e, claro, antecedendo uma partida muito importante, que é na próxima terça-feira contra o Marcílio Dias, pela Copa do Brasil. Vamos falar muito aí sobre alguns jogadores e, claro, sobre o desempenho em geral. Vamos falar também sobre mercado da bola. Não é segredo para ninguém que o Vasco já negocia com um atacante. E vamos falar também sobre meia, que também joga de lateral. Foi oferecido ao Cruz Maltino, mas as negociações parece que travaram. Mas antes da gente começar, corre lá na nossa parceira aqui do canal, a BetWinner, e ganhe 130% dentro do seu primeiro cadastro para palpites esportivos. É só usar o código promocional MARIO2024. Corre lá na BetWinner, que a BetWinner é parceira aqui do nosso trabalho. Torcedor, para tudo, você que ainda não está participando da nossa campanha, você no Caldeirão, corre lá no Instagram, @você no Caldeirão, tá aqui, ó, digita lá, você vai encontrar a conta oficial da nossa campanha que vai te trazer para São Januário com tudo pago, transfer, passagem aérea, hospedagem, ingresso, você vai pisar no gramado de São Januário, almoçar conosco no restaurante do Almirante e vai ganhar um mega presente na Mega Loja, essa linda camisa do Vasco modelo 2024 e outra, a Trip Tour, que está realizando essa campanha com a gente, vai te dar outro presente se você, ganhador da campanha, segui-los nas redes sociais. Então corre lá no primeiro comentário fixado e segue a Trip Tour. E você que vai ter passagens aéreas durante o ano, vai comprar e fazer aquisição desse tipo de serviço, não perca a oportunidade de economizar e muito com a nossa parceira Trip Tour, que é oficial aqui dos nossos canais. Então corre lá que a Trip Tour tá fazendo uma mega promoção. E outra, se você for viajar para ver o Vascão, a Trip Tour vai colocar a gente aqui do canal e vocês no mesmo voo para fazermos uma bela de uma entrevista e você passar e se divulgar aqui. Não perca essa oportunidade, você no Caldeirão com a Trip Tour. Bora falar sobre a vitória do Gigante da Colina ontem contra o Volta Redonda. O Vasco vence o jogo com gols do Zé Gabriel no primeiro tempo, leva um empate, toma uma pressão desnecessária do Volta Redonda e depois volta a estar na frente do placar com gol do Pirata Verrete. Após as substituições no segundo tempo, o Vasco dá uma melhorada, o Volta Redonda fica com 1 a menos numa entrada criminosa no Medel e o Vasco sai vitorioso e fica na 4ª colocação na tabela de classificações. Isso porque o Botafogo venceu o Audax, mas não alcança o Vasco nessa rodada. Até mesmo o Vasco não precisa nem depender mais de ninguém a não ser dele. Uma simples vitória sobre a Portuguesa, o Vasco está classificado para as semifinais. E a tabela ficou o seguinte: o Flamengo, líder com 21 pontos, o Fluminense, vice-líder com os mesmos 21, se enfrentam hoje. O Nova Iguaçu também com 21 pontos na 3ª colocação e o Vasco com 19 na 4ª. O Botafogo ali atrás do Vasco com 17 na 5ª colocação. Resta apenas uma rodada para Vasco e Botafogo, que estão lutando aí por essa última vaga, e o Gigante da Colina enfrenta a Portuguesa e o Botafogo, o clássico contra o Fluminense. Muito provável que o Vasco passe para a próxima fase, voltando a São Januário contra a Portuguesa no dia 3. No domingo estaremos no Caldeirão mais uma vez para torcer para o Vasco. Faz tempo que a gente não vai para São Januário, né? A gente já está até com saudade do Caldeirão. Então, encontro marcado dia 3, Gigante da Colina retornando à Colina Histórica. E olha, o jogo foi 2 a 1 para o Vasco contra o Volta Redonda, mas temos algumas vírgulas aí para comentar, né? Abre parêntese para algumas atuações. A primeira eu quero destacar mais uma vez Dimitri Payet. Tá sobrando. Iniciou 2024 muito bem. Na pré-temporada a gente teve uma conversa com o Diego, que é preparador físico do Vasco.
Elogiamos o condicionamento físico do Payet, a questão visual ali, jogador bem magro, bastante vontade de jogar futebol. E o Diego ainda nos prometeu falando assim, olha, ainda vai melhorar. Então a tendência do Payet dentro do corpo de preparação física do Vasco é ainda impulsionar ainda mais o futebol e o condicionamento físico do francês. Então eu espero muito desse jogador nessa temporada. E, claro, já vem ajudando o Vasco nesse início de competição, né? Principalmente do Carioca. Vai ter a primeira prova de fogo, na verdade, contra o Marcílio Dias, que é um jogo super decisivo aí na próxima terça-feira, dia 27 de fevereiro, um jogo que também pode se transformar difícil dependendo das condições do gramado, dependendo da situação climática também, né? A situação que sempre atrapalha os grandes, mas eu acho que o Vasco está preparado para esse jogo. E claramente contra o Volta Redonda, tivemos momentos que o Vasco pisou no freio, né? Ali para tranquilizar mais o jogo, para não ter um desgaste físico muito grande. Isso proporcionou um crescimento do Volta Redonda na partida que controlou o Vasco aí pelo menos 50% do jogo. Tá? Grande partida da equipe do Volta Redonda e vale destacar alguns jogadores de forma individual se destacando. Agora vamos falar um pouco sobre o Vasco. Olha só, o Vasco leva o empate numa jogada ali pelo lado direito da defesa do Vasco, né? Onde entrou o titular Puma como ala, João Vitor como zagueiro pela direita. Então o que aconteceu nesse lance? Né? Um cruzamento dentro da pequena área, um gol de cabeça do Volta Redonda. A gente vai procurar algumas situações para a gente buscar corrigir esse erro, tá? Não é crítica, não estamos criticando individualmente os jogadores. É uma conversa aqui, é uma troca de ideia para correções, para a gente alertar o que está de errado. E nessa jogada, o que se destacou, na minha opinião, foi o Léo Jardim não sair nessa bola dentro da pequena área. Na minha opinião, um lance completamente defensável e o goleiro não saiu ali, evitando com que o atacante do Volta Redonda cabeceasse e marcasse o gol. Teve erro de marcação? Teve, pelo lado direito também, mas temos que destacar, o goleiro não pode, de forma alguma, levar gol de bola aérea dentro da pequena área. A pequena área é do goleiro, ele precisa dominar pelo menos essa área em saídas de bola. E essa bola, para mim, na minha opinião, foi muito defensável, a questão do cruzamento, não a cabeçada. A cabeçada foi a queima-roupa, realmente muito difícil. Mas se o Léo Jardim tivesse um pouco dessas características de sair um pouco do gol, é um goleiro que ainda tende a melhorar nesse quesito, um baita goleiro, para mim o melhor goleiro do Brasil, salvou o Vasco nesse jogo inúmeras vezes, mas a gente precisa ser realista. O Léo Jardim não saiu e o Vasco levou o gol de empate contra o Volta Redonda e sofreu para chegar no segundo gol, que foi marcado pelo Pablo Verratti. Vamos destacar aqui também, além de positivamente o Payet em campo, que é indiscutível, a estreia de Juan Sforza, né? Ele mostra que é um volante de saída de bola. A gente tenta comparar ele dentro do campo, não é um substituto para o Zé Gabriel. A gente vê o Sforza dando combate lá no ataque, né? Um momento de perigo de ataque do Vasco, o Sforza desarmou o jogador do Volta Redonda lá no campo de ataque. Só tinha o Sforza, o Adson e o Verratti nesse lance. O Sforza foi lá, desarmou, então a gente já vê que é um volante que joga um pouco mais para frente com as bolas no pé. Não é um volante de contenção como é o Zé Gabriel. Então eu ainda acho que tem essa lacuna no elenco. Queria saber de vocês, corre lá nos comentários. E vamos falar sobre toda a questão do mercado da bola. Não é segredo para ninguém que o Alexandre Matos vem negociando com um atacante. Isso daí já está mais do que explícito e a gente está tentando apurar quem será esse atacante. Segundo informações, o jogador foi muito bem no ano de 2023 e a gente vai estar acompanhando, essa movimentação do Vasco a fim de buscar esse nome o quanto antes. Mas vale lembrar que o meia Jean Mota do Inter Miami foi oferecido ao Vasco, mas as conversas não avançaram. Segundo as últimas informações em relação ao meia, que também joga pela lateral esquerda, o jogador está próximo, de ser emprestado ao Santos. O Inter Miami quer emprestar o jogador, um dos destinos escolhidos foi o Vasco, mas parece que o Vasco recuou dessa negociação, seria um empréstimo sem custo para o Vasco, só ia ter aí o gasto dos salários do jogador que tem contrato com o Inter Miami até o final desse ano, jogador de 30 anos de idade, e parece que vai
parar mesmo no Santos. Um jogador que poderia ser importante? Sim, poderia, mas também atuaria da mesma forma que o Sforza atua, que o Galdames atua também no Vasco hoje. Eu não sei se essa é a maior preocupação, e sim a preocupação de um atacante, porque o Vasco precisa otimizar principalmente um segundo atacante, porque o David está muito abaixo nesse início de temporada, já vem irritando a torcida do Vasco, e mais uma má atuação contra o Volta Redonda ontem, comprometendo, né? Perdeu um gol muito fácil de se fazer, um passe espetacular do Payet, e também atuou tecnicamente muito abaixo dos demais do elenco. Quero saber a sua opinião, claro, corre lá nos comentários. Vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas.